Bom, nós vamos falar um pouco a respeito de um assunto que é a origem, segundo a filosofia, da tradição do Natal. Uma coisa muito curiosa e interessante que nós temos na nossa civilização atual é o costume de celebrarmos coisas sem sabermos muito bem qual é a origem dela, a que se referem. Muitos dos nossos atos caem numa mecanicidade onde de repente acendemos velhinhas, decoramos uma árvore e não sabemos que todas essas coisas são símbolos e têm um significado. Fazemos por inércia, fazemos porque os nossos pais faziam, os nossos avós faziam. Quando um símbolo, que é um mensageiro de algo, perde o seu significado, ele deixa de ser eficiente, passa a ser simplesmente uma peça de decoração. Então nós percebemos muitas vezes a superficialização das tradições do Natal. Agora que beiramos a época do Natal, é muito importante que a gente lembre e tenha um nível de consciência naquilo que fazemos. Todo o processo filosófico busca fazer com que o homem viva cada evento que demarca a sua vida com a maior consciência possível. E o Natal ele é repleto de significados. Não só a data em si, mas todos os símbolos que gravitam em torno dela. É repleto de significados interessantes e importantes de serem entendidos. Para que a gente não viva aquela velha historinha. Tem uma história bastante engraçada que eu sempre gosto de contar quando faço essa palestra, que conta que uma jovem gostava bastante de assar pães para seu esposo, para sua família. E ela tinha o hábito de, toda vez que assava os pães, ela cortava os 2 bicos do pão. E isso foi passando, alguns anos se passaram, e o esposo via aquele costume um pouco estranho e nunca tinha perguntado para ela o porquê daquilo. Numa ocasião, ele resolve perguntar e desvendar aquele enigma. Esposa, vem cá, por que você sempre corta os 2 bicos de pão? Aí ela para, pensa, analisa e diz, sabe o que eu não sei? A minha mãe tinha costume de fazer isso e eu continuei fazendo. E vão os dois então perguntar para a mãe dela por que a mãe sempre fazia isso. Chegam lá, se dirigem àquela senhora e perguntam, por que a senhora sempre tinha o hábito de cortar os 2 bicos do pão? E a mãe para, pensa, sabe o que eu não sei? A minha mãe tinha o hábito de fazer isso e eu continuei fazendo. Aí vão todos eles à casa da velhinha, que ainda era viva, a avó, perguntar o porquê daquele procedimento. Quando chegam lá, perguntam, vó, por que a senhora sempre cortou os bicos do pão? Ah, minha filha, o meu forno era muito pequeno. Ou seja, uma coisa que vai se prolongando pela inércia e nós já não sabemos mais por que continuamos a fazer. Então hoje muitos dos símbolos que cercam o Natal já não tem mais nenhum significado, ou quando tem, muito pouco, associado mais a um hábito de consumo ou determinados costumes mais decorativos do que propriamente simbólicos. Para a filosofia só tem valor aquilo que é feito conscientemente. E o que nós vamos procurar fazer então é devolver um pouco essa ideia do que vem a ser o Natal. A palavra Natal, que evidentemente está associada a nascimento, embora alguns não saibam disso, ela não se refere apenas ao advento comemorativo de uma tradição ocidental, de uma religião, que é o cristianismo, e o nascimento de um mestre, que é Jesus Cristo. Celebrava-se o Natal muito antes do cristianismo. É uma celebração que vem de tempos muito antigos, associada a um evento cósmico, que é o chamado solstício de inverno. Parece um pouco estranho para nós do hemisfério sul, porque para nós não é inverno no Natal. Estamos em pleno solstício de verão. Copiamos as tradições do hemisfério norte exatamente para a nossa terra. Então isso gera alguns vácuos, alguns vazios de significado, algumas transposições às vezes de data. Vocês vão ver quando tivermos entendido um pouco melhor o que vem a ser o Natal, aqueles que já estiveram em capitais nordestinas, como por exemplo João Pessoa, é um fato muito curioso. As pessoas se deslocam, os paraibanos se deslocam, estejam onde estiverem no país, para estarem com suas famílias no São João. É a celebração mais importante e ela é cercada de símbolos que estão muito associados originalmente ao Natal. E o São João é inverno, é exatamente o solstício de inverno. Então, cosmicamente, o nosso Natal seria muito mais na época do São João do que propriamente em pleno mês de dezembro, com a entrada do sol a pino, com o nosso solstício de verão. É importante que a gente entenda o que significava essas marcações do movimento do Sol, do movimento da Terra em torno do Sol, segundo essas antigas tradições, e o que isso representava simbolicamente para o homem. Quem mexe com a agricultura sabe da influência dessas posições da Terra em relação ao Sol, em relação à Lua, para que a sua semente dê uma boa planta, dê um bom fruto.
achamos que nós, seres humanos, não estamos sujeitos às mesmas leis da natureza. Que aquilo que faz com que nasça uma planta sadia não influencia em nada para que nasça um homem sadio, um homem com um certo grau de sabedoria, ou seja, um homem feliz e harmonioso. Estamos submetidos às mesmas leis da natureza. Segundo essa tradição, e hoje nós também podemos compreender isso até melhor com os elementos que a ciência moderna nos oferece, a moderna astronomia, a Terra tem um determinado movimento em torno do Sol, que segundo Johannes Kepler é uma órbita elíptica. E nessa elipse existem 4 pontos que são fundamentais, os 4 pontos cardeais, que são os pontos extremos, que são chamados de solstícios, e os pontos intermediários, que são chamados de equinócios. Solstício vem de sol sístere, sol parado, do equinócio de equinoctius, noites iguais. O que significa isso? Se vocês imaginarem uma elipse no qual o Sol ocupa um dos focos, quando a Terra chega no ponto mais extremo e ela faz esse movimento de volta da elipse, esse ponto extremo, para o hemisfério que está em oposição ao Sol, é a noite mais longa do ano. Parece nesse momento que o Sol não vai voltar a nascer. Esse período, que vai normalmente de 21 a 24 de dezembro para o hemisfério norte, era considerado o período do sol sístere, do sol parado, onde as trevas ameaçavam engolir a luz. Para o hemisfério que está virado para o Sol, são 3 dias extremamente luminosos, que é o solstício de verão, onde a luz, o dia é mais longo do que as trevas, a noite. Então também é um período de 21 a 24, mas agora de junho para o hemisfério norte, e 21 a 24 de dezembro para o hemisfério sul. Enquanto que no ponto intermediário, que é quando quando o Sol cruza o equador da Terra, noites e dias são exatamente iguais, equinoctios, noites iguais. São os chamados equinócios de primavera e de outono, que também estão carregados de significados. E oportunamente poderemos falar um pouco sobre eles. É interessante observar então que quando vivemos o solstício de inverno no hemisfério que nos corresponde, nesse momento o calor, a vida física chega à sua mínima vibração. Consequentemente, segundo todas essas tradições, a vida física e a metafísica trabalham num sistema de compensação. Quando a vida física chega à sua mínima vibração, alguns animais até hibernam, toda a natureza se recolhe, toda a vida física se recolhe, a vida metafísica tem a oportunidade da sua máxima expansão. E o contrário vai acontecer lá no verão. A vida física chega à sua máxima expansão e a vida metafísica se recolhe. Então eles comparavam, por exemplo, Índia e o próprio Egito, esses 2 movimentos aos movimentos do pulsar do coração do universo. Necessariamente temos um momento de contração, de interiorização, de trabalhar dentro de nós elementos profundos e depois de expansão, de exteriorização, de oferecer esses frutos da nossa reflexão ao mundo. Então isso seria o solstício de inverno e o solstício de verão. Quando temos então o solstício de inverno, que toda a vida física se recolhe, vocês vão ver que dentro da tradição budista, por exemplo, do Theravada, era o momento em que os monges se recolhiam para redigir as suas obras sagradas. Todo o cânon Pali, de onde vem o livro sagrado budista, o Dhammapada, foi escrito nessas estações. Era um momento então muito propício para a vida interior. Então, nesse momento, é um momento propício para o nascimento da consciência espiritual do homem, ou seja, algo de divino se aproxima, ronda o homem. É como se a natureza criasse o berço para que o divino nascesse no homem. Se vai nascer ou não, vai depender da sua determinação, do seu livre-arbítrio, do momento evolutivo que ele vive. Mas toda a natureza se prepara para propiciar aos seres a maior interiorização, o florescer da sua vida metafísica. Que isso simbolicamente tem a ver, inclusive, com a tradição cristã, que é o nome que vem da Grécia, que é o nome Christos, o crucificado, é aquele que vive crucificado entre céu e terra e que, num determinado momento, transcende essa crucificação, que ascende aos céus vitorioso. Então, toda a natureza cria as condições ideais para que o homem conquiste essa espiritualidade. Várias civilizações trabalharam com essa mesma mentalidade. Uma coisa curiosa que as tradições antigas colocavam é que todo grande mestre de sabedoria, todo ser que vem à Terra para servir de referencial, para ser imitado, ele representa simbolicamente a trajetória do Sol. Considerava-se que essa trajetória do Sol, a trajetória que a Terra, na verdade, faz em torno do Sol, no decurso de um dia, ela é toda carregada de simbolismos. Então, todo esse simbolismo ele é transplantado para a vida de um mestre desse. É importante que a gente entenda, não quer dizer que isso não tenha acontecido.
No nosso momento histórico, onde normalmente não entendemos bem o que é um mito, quando dizemos que um acontecimento desse tipo, ligado a alguma religião viva, é um mito, isso tende a ofender e a melindrar as pessoas. É importante entender que mito não é mentira. O mesmo acontecimento pode estar revestido de uma verdade histórica e de um conteúdo simbólico muito forte. Sobretudo quando se trata da vida de pessoas que têm uma determinada carga de sabedoria muito acima da média, esses seres têm toda uma preocupação de deixar um símbolo naquilo que eles fazem, que possa ser entendido pelas gerações que virão. Como diz o próprio Cristo nas suas escrituras, aquele que tem olhos para ver que veja, aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça. Evidentemente ele não deveria estar falando de olhos e ouvidos físicos, que isso quase todos têm. Ele fala de olhos e ouvidos para entender aquilo que está oculto à vista, aquilo que está mudo, o mutus ou mito. O mito, então, é essa alma, é isso que se recobre de uma realidade, mas que, na verdade, tem mensagens muito mais profundas por trás. Então, se vocês considerarem a vida de qualquer mestre fundador das grandes religiões que a humanidade teve ou terá, em geral ela passa por certas fases. A anunciação. O que é a anunciação? Acordem de manhã e vocês vão ver a luz que vem. Antes que o corpo do sol surja, vem a sua luz. É a anunciação. E aí tem o processo de exposição da sua luz, que é a jornada diária, a sua mensagem, a exposição da sua luz. Aí ele mergulha no horizonte e desce aos infernos, a descida às trevas e descida aos infernos, a vitória sobre as trevas e o ressurgimento vitorioso e a ascensão do corpo glorioso. Esse processo todo do sol lutando contra as trevas, que vai acontecer muito também no solstício de inverno, várias tradições falavam que nesse momento o sol ameaça ser engolido pelas trevas. Vocês vão ver que vários desses mestres, na sua infância, eles que representam simbolicamente um sol para a humanidade, ameaçaram ser engolidos pelas trevas. Então nós temos lá o martírio dos inocentes, nós temos a perseguição a Apolo, nós temos a perseguição a Krishna. Várias tradições falam desses mestres ainda criança, sendo ameaçados de morte. Hércules passa por isso, são colocadas serpentes no seu berço. Ou seja, essa luz nascente, essa luz criança que está querendo vencer as trevas e renascer, ameaçado pelas trevas, ameaçando ser engolido pelas trevas. Uma ocasião, inclusive, existe um escritor moderno chamado Mircea Eliade, um antropólogo muito renomado, que ele faz uma série de pesquisas exatamente trabalhando com civilizações que hoje a gente considera como primitivas, culturas indígenas, e uma ocasião ele conhece uma tribo onde, quando havia os solstícios, essa tribo saía às ruas fazendo um grande barulho, batendo em panelas e fazendo um escarcéu, tentando espantar as trevas e ajudar o sol a ser vitorioso sobre as trevas. E ele assiste a tudo aquilo, fica um pouco curioso. Numa outra ocasião, ele se dirige ao xamã dessa tribo e pergunta: olha, vocês realmente acreditam que o sol não vai ser vitorioso sobre as trevas se vocês não fizerem todo esse barulho? E esse xamã vira para ele e diz: olha, vocês, homens ocidentais, modernos, se acham muito sábios e são muito ignorantes para muitas coisas. Quando nós falamos do sol, você acha que é esse externo? Esse já travou a batalha dele há muito tempo, já foi vitorioso sobre as trevas. Existe algo equivalente a esse sol dentro de nós, que esse ainda não foi vitorioso. E esse precisa do nosso esforço para vencer as trevas. Se não fazemos, ele não tem chance, ele pode ser engolido pelas trevas. Esse externo é só para nos lembrar dessa batalha, mas o interno ainda não foi vitorioso. Então é muito interessante como nós, civilizações desenvolvidas, tecnológicas, modernas, muitas vezes perdemos essa acepção simbólica profunda que está por trás das coisas. Então o solstício estava estreitamente associado à vida desses mestres de sabedoria. Dizia-se então que nesse solstício de inverno a máxima espiritualidade se manifestava na Terra. Era o momento mais propício para que esses seres altamente espirituais viessem à Terra. Mas também era o momento mais propício para que a espiritualidade chegasse ao seu máximo no homem comum. Era a grande oportunidade. Era o momento então em que toda a natureza criava o berço, criava as condições para que algo de divino nascesse no homem. Bom, não nasceu, repetimos esse ciclo no outro momento. O eterno retorno. A natureza sempre vai virar circunstâncias, gera o palco para que nasça algo de divino no homem. Perdemos essa oportunidade, ciclicamente ela virá em outro momento. Alguns outros símbolos que é muito interessante entendermos em relação ao Natal, muitos dos nossos símbolos são, digamos assim, assimilados e vêm de sincretismos de várias outras religiões.
E alguns deles é muito interessante quando a gente faz isso, que é muito próprio da filosofia, que é o estudo comparativo, que nos permite entender com muito mais profundidade. Mais uma vez, voltando àquilo que falei para vocês, quando a gente pega uma tradição, que é aquela que nós estamos imersos, que é o cristianismo moderno, e começa a tratar determinados elementos aí como símbolos, isso às vezes gera um mau entendimento, que é como se algo que é simbólico não tivesse sido histórico, não tivesse sido verdadeiro. As duas coisas não se excluem. Algo pode ser simbólico e pode ser histórico, e muitas vezes acontece de ser simultaneamente as duas coisas. Então, se considerarmos alguns símbolos cristãos típicos, como por exemplo o presépio, vocês vão ver que existe uma formação ali que é muito interessante, porque você tem a manjedoura com o menino Jesus, e de um lado tem o burro e o boi. Todo mundo que monta nessa época o presépiozinho na sua casa percebe isso. Tem lá o burrinho e tem o boi. Né? Vocês vão ver que dentro da tradição indiana, por exemplo, eles consideravam que existem 3 formas, e isso era representado exatamente com um triângulo, 3 formas do homem se manifestar no mundo, 3 formas dele agir no mundo. Disse que toda vez que o homem está no mundo, inexoravelmente, queira ou não, ele estará em ação, porque a ação é própria da vida, é impossível vida sem ação. Então o homem ele pode escolher atuar de 3 formas. Ou ele age de acordo com a lei divina, que as tradições orientais chamam de Dharma, ele age com equilíbrio perfeito, que é Sattva, ou ele vai errar. E quando se erra por excesso ou por escassez. O erro por excesso significa uma ação desproporcional, impetuosa e muito além daquilo que é necessário. É aquela ação devastadora que sai ferindo, sai desmoronando, sai rompendo estruturas. Essa ação devastadora, guiada pelo ímpeto, é muitas vezes associada ao touro. Por esse espírito impetuoso que é próprio desse animal, ele funciona como um símbolo disso. O touro, então, está associado ao ímpeto. E a ação que erra por escassez, por inércia, pela nossa popularmente conhecida como preguiça, aquela que vai aquém do necessário, que resiste ao movimento. Essa inércia, essa resistência ao movimento, que nos faz perder a lei da vida, é muito associada ao jumento. Simbolicamente, esse é o atributo desse animal, que empaca e resiste ao movimento, fica inerte quando deveria se movimentar. Então, esses 2 extremos, e no meio, a ação perfeita, Sattva, o Cristo. E a tradição indiana falava disso de uma maneira muito interessante, porque dizia que é um triângulo. A ação perfeita não é o justo meio entre o excesso e a escassez. Então teríamos que estar eternamente medindo o que é o excesso e o que é a escassez e tentando achar o meio. Não é um meio geométrico, é um ponto que está acima. Porque eles diziam que só encontramos a ação perfeita inspirados pelo sagrado, inspirados pelo divino. Então a ação perfeita, que é Sattva, é a ponta do triângulo, está elevada, está acima da manjedoura. Então, isso é um elemento muito interessante observarmos no simbolismo do nosso presépio. Outra coisa, quando consideramos José e Maria, também considerados do ponto de vista simbólico, é muito interessante. Vocês forem ver, dentro da mitologia universal, é muito comum que o masculino esteja associado à razão, enquanto que o feminino está normalmente associado à intuição. Se diz que o homem completo, o homem que atende às demandas da vida, é um homem que se utiliza de razão quando é necessário razão e intuição quando é necessária intuição. Mas algumas vezes na vida o homem, por decadência, por materialismo, por superficialidade, ele perde contato com a sua intuição e até duvida que ela exista e se torna um racionalista, que acha que pode explorar e esgotar os mistérios da vida única e exclusivamente através da razão. Então imaginem vocês, José como a razão e Maria como a intuição. O que diz essa tradição? Que José jamais seria capaz de conceber o divino. Para que ele tenha o divino dentro de casa, ele precisa que Maria conceba sozinha. E ele só vai ter condições de ter contato com o divino se ele aceita essa concepção exclusiva de Maria e a apresenta ao mundo. Então, parem para pensar algo que é uma questão muito atual, ainda esses dias no nosso mercado editorial. Um cientista publicou um livro onde ele tentava provar, através de argumentos lógicos, científicos, a inexistência de Deus. Bom, essa é uma questão que há séculos atrás essas tradições estavam falando. É absolutamente inútil e vão achar que vamos compreender o divino através da razão. Por uma questão bastante lógica e explicável. Nós temos que considerar que existe, segundo essas tradições, aquilo que nós chamamos da unidade. O divino é a unidade, é o uno, é o absoluto. Ele não pode excluir absolutamente nada. Se ele exclui, ele deixa de ser. O único atributo compreensível do divino é a unidade. Nada pode estar fora dele.
Porque se algo está fora dele, ele deixa de ser um, passa a ser dois. Então ele não exclui essa mesa, ele não exclui essa cadeira, ele não exclui essa pessoa. Todas as coisas compõem ele. O atributo fundamental dele é a unidade. Bom, esse é um primeiro elemento que temos que considerar. Um segundo elemento que temos que considerar é que a mente humana é uma ferramenta maravilhosa, que serve para muitas aplicações, mas ela não foi feita nem serve para trabalhar na unidade. Esse é um mundo no qual ela absolutamente não funciona. Por quê? Ela foi feita para trabalhar na multiplicidade, porque a ferramenta de trabalho fundamental que ela utiliza para a compreensão é a adjetivação. Se eu quero explicar a algum ser humano como é um objeto que eu tenho na minha casa, como é uma cadeira, por exemplo, eu vou dizer, ela é pequena, ela é grande, ela é macia, ela é resistente, ela é branca, ela é vermelha. E com esses adjetivos a pessoa vai montando na sua mente a imagem do que ela é. E nós temos que considerar que nenhum desses atributos é realmente absoluto. Se nós formos considerar, por exemplo, essa unidade, esse uno que é Deus, nenhum desses atributos poderia ser concedido a ele. Se nós dissermos, por exemplo, Deus é branco, bom, então ele não é negro. Se ele não é negro, o negro está fora dele, ele perdeu a sua unidade, já tem ele e o negro, já são dois. Se dissermos ele é redondo, bom, então ele não é quadrado. Então o quadrado está fora dele, ele já não é uno, são dois. Qualquer adjetivo, qualquer atributo que se dê ao divino, ele perde a sua natureza de unidade. Então ele tem que ter todos os atributos simultaneamente, porque senão ele deixa de ser o que é. Agora imaginem vocês se a mente humana tem condições de trabalhar dessa forma. Eu tentando explicar para vocês como é um objeto que eu tenho na minha casa. E eu digo, bom, ele é branco, mas ele também é vermelho, mas ele também é preto, mas ele também é azul. Aí você diz, não, peraí, chega, diz qual é a forma. Bom, ele é quadrado, mas também é um retângulo, mas também é redondo, mas também é um trapézio. Não, pelo amor de Deus, não existe isso que você tem na sua casa. As coisas têm que ter um único atributo e eliminar os outros. A razão trabalha assim. Ela conhece por adjetivação, ela não pode considerar um ser que tem todos os atributos ao mesmo tempo. Mas para conhecer o divino, você precisa conceber um ser que tem todos os atributos ao mesmo tempo. Então a razão não trabalha nessas condições. E aí entra a intuição, que é representada simbolicamente por Maria. A intuição humana é capaz de conceber a unidade, foi feita para isso. Ela é uma linguagem que trabalha no uno, enquanto que a razão trabalha no múltiplo. Na verdade, a nossa intuição veria os modelos e a nossa razão comunicaria esses modelos ao mundo. Isso seria um homem completo. Vocês vão ver isso até dentro de determinados campos da ciência, como, por exemplo, quem leu aquele livro Como Vejo o Mundo, de Albert Einstein. Ele dizia que primeiro ele vê a relatividade, intuição, e depois ele passa um grande tempo desenvolvendo equações que lhe permitam comunicar ao mundo que ele viu, razão. Ou seja, se ele tenta racionalizar no momento da intuição, não teria visto nada. E um homem completo, um homem que normalmente agrega valor ao mundo, que vê coisas novas, é um homem que está ativo a intuição e a razão. Então, se nós aplicamos essa percepção ao divino, um homem que quer ver Deus através da razão, José, o que seria isso dentro do mito? Quando Maria aparece grávida de um filho que ele não gerou, ele o rejeitaria? Não, fora, isso não é filho meu. A razão não aceitaria nada que não fosse fruto dela mesma. Esse José, essa razão, estaria condenada a jamais ter o divino dentro da sua casa, jamais conhecê-lo. Então isso é histórico, ao longo da história vemos, por exemplo, na própria Ilíada de Homero, quando a cidade de Troia é destruída e que existe uma nova cidade a ser criada, que Roma vai ser criada, quem sai para poder dar origem a esse novo mundo, essa nova cidade, essa nova civilização? Sai um príncipe, que é Enéas. Só que Enéas era jovem, forte, mas não tinha sabedoria, não tinha visão. E ele carrega então o seu pai, Anquises. Seu pai era velho, era sábio, mas já não tinha força física para caminhar. Então Enéas coloca o seu pai sobre os ombros e sai procurando um território que fosse propício para a criação de uma cidade que fosse herdeira de Troia. Então encontram aquilo que vai ser no futuro Lácio, que vai ser Roma. Como encontram? Com as pernas de Enéas. Com as pernas de Enéas e com os olhos de Anquises. Ou seja, com as pernas da razão e com os olhos da intuição. A intuição capta o divino e depois o que pode a razão? Apresentá-lo ao mundo. Mas a razão insiste ela mesma em conceber o divino. Ela estará condenada a jamais ter o divino dentro da sua casa. Então, esse é um elemento muito interessante que podemos perceber dentro dessa história, abordada sob o ponto de vista do mito. Um outro elemento que é interessante também, continuando ainda no simbolismo dessa história, é a questão dos reis magos. Esses reis magos que veem uma luz, que veem uma estrela e que
percebem que aquela estrela anuncia para eles o advento de um ser muito especial, de um ser divino. E saem andando determinadamente montados nos seus camelos, atravessando mares, desertos, montanhas, tudo que se interpõe no caminho. E com essa fixação, com essa vontade de seguir a luz, eles acabam por chegar ao nascimento do menino divino. Isso representa também uma série de simbolismos presentes em várias outras tradições. É o homem que vê a luz, e a luz representa sempre simbolicamente a sabedoria, e se apaixona por ela, amor à sabedoria, que é a filosofia, e sai seguindo, atravessando todos os obstáculos da vida, sem perder de vista essa luz. E um belo dia vai chegar a alcançar o nascimento do divino, talvez não só fora, mas também dentro dele mesmo. E é uma coisa interessante se nós percebermos como isso está muito bem demarcado pelos presentes que esses três magos dão ao menino: ouro, incenso e mirra. Sempre nessas tradições se considerou que o homem era um ser dividido, subdividido em certas estruturas. Nesse caso, 3 estruturas. Ouro, incenso e mirra equivalem muito aos 3 níveis do homem, os 3 corpos do homem, segundo a tradição grega, que seria o elemento físico, que eles chamavam de soma. Ainda temos esse prefixo na nossa língua, inclusive, quando temos um problema físico, temos um problema somático. O nível psíquico, que é chamado psique, e o nível espiritual, que é nous. Vocês vão ver que esse alinhamento do espiritual com o psíquico e com o físico, que faz de nós uma ponte que traz o divino ao mundo, é representado simbolicamente, perfeitamente, pelos 3 presentes que são dados aí. O ouro, o espiritual. O incenso, que é a psique, que se dissolve, que se gasta suas energias em função do sagrado. E a mirra, que também é a base física que se queima nesse ofício da vida. Ou seja, os 3 elementos, os 3 presentes que são dados ao Cristo, a mirra, o incenso e o ouro, representam simbolicamente corpo, psique e espírito. A união dos 3 mundos a serviço do divino. Ou seja, mais do que simplesmente o advento de um único ser, esse símbolo está representando a possibilidade de nascimento de algo dentro de qualquer ser humano, quando ele alinha esses 3 mundos na sua busca da sabedoria. Ao enamorar-se da luz, ao enamorar-se do divino, ele alinha os seus 3 mundos e coloca esses 3 mundos aos pés do divino. Então mostra aí toda a trajetória do amor e da busca da sabedoria, que sempre existiu e sempre existirá enquanto houver um único homem sobre a terra. Uma outra coisa muito interessante que todos nós, quando montamos o nosso presépio, a nossa árvorezinha, colocamos lá, é a estrela de 5 pontas. Todo presépio é coroado por uma estrela de 5 pontas. Às vezes a nossa árvorezinha também tem lá em cima. E não conhecemos esse símbolo, não sabemos o que ele significa. É um dos mais antigos da história da humanidade. Pitágoras utilizava esse símbolo como a marca da sua escola, ele chamava de pentalfa, caracteriza o número 5. A estrela de 5 pontas é a estrela do homem. Quem não lembra daquele desenho famoso de Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano, onde o homem está exatamente circunscrito numa estrela de 5 pontas? Ou seja, representa o elemento humano. Mas o que será isso? Por que o elemento humano? Considerava-se que toda manifestação, e Pitágoras fala isso bem claramente, toda manifestação começa na unidade, é o número 1. Depois, quando a manifestação do universo prossegue, existe o número 2, que é a dualidade espírito e matéria. Quando essa dualidade espírito e matéria prossegue, ela passa a habitar em várias formas no universo manifestado. E aí nasce a trindade, que é espírito, matéria e forma. É o número 3. Num determinado momento, esse número 3, esses 3 elementos, geram toda a multiplicidade de seres do universo, que vem o número 4, que é terra, água, ar e fogo, os 4 elementos da manifestação. Quando nesses 4 elementos da manifestação nasce a consciência espiritual, desperta a consciência espiritual, a consciência reflexiva que permite identificar tanto espírito quanto matéria, nasce o número 5, que é o triângulozinho que se impõe sobre os 4 elementos. É o pentalfa de Pitágoras, ou seja, é o símbolo do homem, quando o triângulo, que sempre esteve associado ao espírito, se impõe sobre o quaternário da matéria. O homem é aquele ser que, para ser homem verdadeiramente, impõe os princípios espirituais sobre a sua base material. E a estrela de 5 pontas, que é o pentalfa, sempre foi símbolo disso. Então, quando vem o presépio, quando vem os Reis Magos, toda essa cena é coroada pela estrela de 5 pontas. Ali há o nascimento de um ser verdadeiramente humano, onde os princípios espirituais reinam soberanos sobre a sua base material. Ou seja, é um marco, e essa estrela está simbolizando muito bem.
é muito interessante porque esse mesmo símbolo era muito utilizado por outros personagens históricos que ficaram bastante conhecidos nossos, que são os Cavaleiros Templários. Eles também utilizavam muito essa estrela de 5 pontas, que é chamada de estrela de Davi, e utilizavam também o seu oposto. Eles pegavam essa mesma estrela e viravam de cabeça para baixo. E a partir dessa estrela de cabeça para baixo, eles diziam que simbolizava os 4 elementos materiais quando dominavam a consciência humana. Que aí esse ser se tornava um ser animalizado, que eles chamavam de Bafomé, o bode, o ser animal, é como se fosse um minotauro, onde a cabeça animal dominou a parte humana. E esse Bafomé era visto muitas vezes representado dentro dos símbolos dos templários. Era algo para advertir a consciência do homem sobre o que poderia acontecer com ele se os princípios espirituais não primassem sobre a matéria. Então vocês veem que é muito recorrente, muito comum essa ideia da estrela de 5 pontas, que nós às vezes penduramos lá no alto do nosso presépio, de uma forma muito distraída, pouco atenta, e não sabemos que aquilo ali é um símbolo que representa para nós um modelo de comportamento, de vida, de ser. Bom, o que mais poderíamos falar? Em relação à árvore, é uma coisa interessante também, porque a árvore é um dos símbolos mais antigos da história da humanidade. É muito comum, por exemplo, entre os celtas, a árvore da vida. O que era a árvore da vida? Ela é virada de cabeça para baixo. Eles consideravam que, na verdade, toda a ramificação, todos os ramos, todo o corpo da árvore tira os seus nutrientes da raiz. Isso é um fato cientificamente comprovado. Só que eles consideravam que as raízes da verdadeira árvore, a árvore da vida, estavam mergulhadas no invisível, nesse mundo espiritual. E a ramificação era o mundo manifestado. Então todas aquelas bolinhas e estrelas penduradas nos ramos da árvore, nada mais eram do que o cosmos, com suas estrelas, com seus planetas, com suas esferas, que é uma ramificação visível de uma raiz invisível que fica no plano espiritual. Então, se nós fôssemos bem fiéis à tradição original, a nossa árvore de Natal, pasmem, teria que ser pendurada de cabeça para baixo nas nossas casas. As raízes mergulhando nesse céu invisível, nesse mundo espiritual, e a ramificação, aquelas bolinhas que vocês colocam na árvore, são os planetas, são as estrelas, é o cosmos, é a árvore do universo manifestado. E particularmente vocês vão ver que entre os celtas havia uma admiração muito grande pelas árvores em geral, principalmente o carvalho. O pinheiro é uma instituição que se diz que já surge por volta da Idade Média. E aí há uma série de explicações para isso. Mas nós podemos perceber que uma conífera como o pinheiro, ele tem uma forma muito curiosa, que é o cone, que é muito equivalente, segundo essas tradições celtas, à ideia das pirâmides egípcias ou à ideia do triângulo para os indianos. Representa o número 3, é o símbolo do espírito, da trindade, essa trindade que está presente em várias religiões. Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Ísis, Osíris e Horus, Hormuz, Mazda, Mitra, ou seja, a trindade, o número 3 como algo sagrado, é presente em várias tradições. É o símbolo da pirâmide, do triângulo imperando sobre o 4, do quaternário, dos 4 elementos, que é um símbolo muito parecido com a estrela de 5 pontas. E aí, para a tradição celta, esse mesmo triângulo, essa mesma pirâmide é representado numa forma de cone. E é muito comum, inclusive, uma coisa curiosa, inclusive, eles tinham um deus celta chamado Cernunnos, que era aquele que tinha chifres, tinha cones, era uma divindade para eles, que captava os elementos espirituais e plasmava sobre a terra. Depois, com o advento da Idade Média, Cernunnos, com chifres, vocês imaginem a que figura ele foi incorporado. Aconteceu um fenômeno de sincretismo aí, onde, com o passar do tempo, aqueles mitos celtas que eram mais resistentes na Idade Média, utilizou-se a seguinte filosofia: não se pode vencê-los unâmonos a eles. Então, muitos dos símbolos dos celtas foram incorporados ao simbolismo medieval, às vezes com uma acepção negativa, como, por exemplo, Cernunnos, que virou o diabo, virou a imagem do diabo, chifrudo e com pernas de bode, quando, na verdade, entre celtas ele não tinha nada de diabólico. Era uma captação, através desses chifres, desse cone, das energias celestes e a plasmação sobre a Terra, que é também o mesmo símbolo da cornucópia, que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele chifre, aquele cone que era colocado lá no final do arco-íris, cheio de moedas de ouro. Então, o símbolo do triângulo é o símbolo 3, é o símbolo do espiritual. E o pinheiro está muito associado a essa mesma ideia. Uma captação de energias espirituais plasmadas sobre a Terra, a árvore da vida. Então, é muito interessante que tenhamos essa reflexão quando montamos os nossos pinheiros na nossa casa. Bom, e Papai Noel? Quem será ele? Também, se voltarmos um pouco ao mundo celta, vocês vão ver que eles tinham uma divindade que era conhecida como Ancião dos Dias, que vivia andando pelas neves com uma roupa vermelha,
e ir salvando pessoas que estavam em situações difíceis. Era tido como um espírito benéfico, um espírito bondoso. Não propriamente um deus, mas um espírito, como se fosse um elemental, um deva, alguma coisa assim. E o fogo vermelho da roupa estava associado ao espírito, no meio das neves da matéria. Ele penetrava, o espírito penetrando na matéria para despertar os homens. Posteriormente, houve um fato histórico na cidade de Mira, na Ásia Menor. A data exatamente foi em 274 d.C., de um chamado Nicolau. Nicolau, que depois se tornou São Nicolau de Mira, era um jovem que vivia nessa cidade e se diz que era muito bem premiado pela vida com posses materiais, era um jovem da nobreza, tinha muito dinheiro, herdeiro de uma grande fortuna, mas também era dotado de uma grande generosidade. Diz que Nicolau, numa ocasião, ele descobre que ele tinha um vizinho que era bastante pobre e que tinha 3 filhas. E por essa ocasião, segundo o costume, você não casava suas filhas se não dava a elas um dote. E as meninas se aproximam então da idade do casamento e ficam na iminência de não conseguir um casamento, o que para aquela circunstância social e histórica era muito grave. E aí Nicolau faz uma bolsa de moedas de ouro e vai pé ante pé na janela desse vizinho e puf, joga a bolsa de ouro, para que o vizinho não perceba quem foi e ao mesmo tempo que possa casar sua filha. E assim ele casa a primeira filha. Passa-se um tempo, chega a idade da segunda a se casar. Mesma coisa Nicolau faz a bolsinha de ouro e vai pé ante pé, puf, a bolsinha na janela. Bom, quando chega perto da idade de casar a terceira filha, o vizinho já está de sobreaviso. Bom, agora eu vou descobrir quem é meu benfeitor. Ele diz que ele fica numa situação em que ele possa observar a sua janela e ver o que vai acontecer. E ali se posta todas as noites. Até que uma ocasião ele vê exatamente Nicolau chegando com a bolsinha de ouro, pé ante pé, e atirando pela janela. Ele percebe que Nicolau havia sido seu benfeitor, que sua generosidade ainda era maior pela humildade de não querer ser reconhecido, e essa história corre por toda a cidade. E Nicolau, que depois se torna um bispo, ele vem a ser tremendamente generoso, uma vida inteira realmente de generosidade, de trabalho pelos necessitados. Esse Nicolau, que hoje é mais adorado na Itália do que em qualquer outro lugar, na cidade de Bari, sobretudo, os restos mortais dele foram levados para lá, e hoje ele tem várias igrejas, vários templos em Bari, na Itália como um todo. Com o passar do tempo, essa imagem dele de um ancião bondoso, com as 3 bolsinhas de ouro que ele havia dado para as 3 filhas do vizinho, começou a ser representado em santos, em imagens para adoração. Com o passar do tempo, com esse sincretismo que às vezes acontece na história, o ancião dos dias e São Nicolau começam a se fundir. E daqui a pouco já não são mais as 3 bolsinhas de ouro. Ele já está vestido de vermelho e as 3 bolsinhas viram uma só. E já não é mais ouro, daqui a pouco são brinquedos. E por aí vai. E toda essa história vai tomando corpo e vai tomando forma. Até que nós podemos notar um fato muito curioso, próprio da mídia do nosso tempo. Essa imagem que nós temos hoje do Papai Noel, que nos parece a única possível, ela nasceu, na verdade, no início do século XX, criada por um desenhista da Coca-Cola. Há pouco tempo, inclusive, eu vi essa imagem, um cartaz desenhado na época por um desses cartunistas muito famosos da época. Ele pensou nessa imagem que nós conhecemos, o Papai Noel com essa roupinha com algodão, com esse vermelho combinado com branco, o cinturão, as botas pretas, bonachão, bochechas vermelhas. Isso foi uma criação, curiosamente, da Coca-Cola. E essa imagem passou praticamente a ser associada exclusivamente de Papai Noel. Hoje não pensamos em Papai Noel de outra maneira senão essa imagem, que foi criada então através da mídia. É uma coisa muito discutível nos nossos dias. Há quem discuta se vale ou se não vale a pena contar essa história às crianças e fazer acreditar nelas. Eu não vou entrar nessa polêmica, particularmente acho que como símbolo, acima de todas as contaminações consumistas, é um símbolo muito belo. É um símbolo de generosidade, de entrega, de esperança. Sobretudo essa chave das neves, do frio que está associada à indiferença, ao materialismo, e esse vermelho do calor do coração humano, da generosidade que não se deixa engolir pelas neves, não se deixa abalar pelo frio, e que está constantemente trabalhando em prol do bem, do belo, do justo, do harmonioso, do generoso. Então é uma mensagem que, saibamos ou não, porque hoje já não entendemos muito de intuição, de simbolismo, as crianças captam melhor do que nós. E terem como referencial um ser que tem atributos tão especiais, acredito sim que é construtivo e benéfico para elas. Somos muito materialistas e hoje acreditamos que a verdade é estritamente aquilo que os nossos sentidos captam, quando na verdade a própria ciência nos mostra que esse ambiente está cheio de coisas que os nossos sentidos não captam e que são igualmente verdadeiras, ou até mais verdadeiras do que aquilo que vemos.
Portanto, o simbolismo ele é capaz de incutir nas nossas crianças verdades morais muito profundas, que estão muito acima de verdades factuais, que essas são irrelevantes. Então, acredito sim que os mitos são muito sadios para as crianças, e o Papai Noel inclusive, né? Bom, basicamente, outra coisa que é interessante, que é o elemento das velas, existe muito da tradição do Natal que vem da cultura celta. As velas, a ideia era, exatamente por ser solstício de inverno, quando se faz a maior escuridão na Terra, você simular um pouco da luz do Sol na Terra. Ou seja, como se você declarasse tacitamente: eu me alio à luz. Eu gero um pouco de luz na Terra para ajudar na batalha do Sol contra as trevas. Ou seja, os círios, as velas, representavam um aliar-se à luz, um aliar-se ao Sol, que nesse momento luta contra as trevas do solstício de inverno. E também os presentes, que é uma curiosidade que não existe desde muito tempo, vai existir isso aí já desde a Idade Moderna, onde se utilizava, em geral, velas como presentes. Exatamente para representar a presença da luz, a presença do fogo, a presença do luminoso. Presente está associado à presença. Relembrar ao homem a presença do divino nesse momento tão mágico e tão especial do ano. É interessante, se vocês imaginarem ao longo da história, esse elemento da vela, do círio, como ela está associada a celebrações religiosas. A ideia da vela é muito associada à ideia do homem. É um suporte material que foi feito para gerar luz. Disse que o homem tem uma parte material, que é a sua personalidade física, e tem uma parte espiritual. Quando ele se dedica a trabalhar para aquilo que é próprio do ser humano, ele gera luz. Mas ao gerar essa luz, o que vai acontecendo com a vela? Ela vai se dissolvendo, vai deixando de existir enquanto vela. Porém, cumpre a sua função. Ela é como qualquer ser manifestado, mortal e sujeito ao tempo, e vai deixar de existir de qualquer forma. Mas quando ela é acesa, gera fogo, gera calor, gera luz, ela deixa de existir tendo cumprido a sua função, trouxe luz ao mundo. Imaginem vocês se nós, por pena de acendê-la, que isso é muito comum nos nossos dias, tem velas que são lindas, né? E a gente tem pena de acendê-las. Ela não vai deixar de existir. Ela se resseca, ela esfarela, ela quebra e deixa de existir. Porém, deixa de existir sem jamais ter conquistado a identidade que lhe correspondia. Deixa de existir como um peso de papel, ela não foi vela. Ela não cumpriu a sua missão no mundo. Ela é vela quando ela gera luz. Então, esse símbolo da vela, quando em várias celebrações se acendia vela no solstício de inverno, se acendia em celebrações religiosas, é como se nós estivéssemos não presenteando algo ao divino, mas demonstrando aquilo que queremos ser. Queremos ser um ser que vai deixar de existir sobre a Terra porque isso é inexorável, somos mortais, mas queremos deixar de existir cumprindo com a nossa função, gerando luz, aliando-se à grande luz do universo, que é o divino. Então, os presentes em geral, a princípio, estavam relacionados a coisas que lembravam a presença do divino na vida humana. Depois, essa questão se banalizou e tornou-se normal dar qualquer tipo de presente, que está muito mais associado em geral ao corpo do que à alma. Perdeu-se essa ideia de que o presente é uma lembrança, é um lembrete da presença do divino na nossa vida. É curioso se nós observarmos como muitos desses costumes, não diria todos, porque alguns com certeza foram inventados pela mídia, por todo o processo de consumo que se criou em torno dessa festa. Mas alguns, às vezes até prosaicos, vêm de tradições muito antigas. Por exemplo, a questão do porco com a maçãzinha na boca na nossa ceia de Natal, curiosamente. Vocês vão ver que dentro da tradição celta havia dois animais, que eram o porco e o javali, que são muito parecidos, só que o javali ele tem aquele chifre, o cone, ou seja, como se fosse o elemento material que o porco representa, bestial, instintivo, mas agora sujeito ao cone, que é o espírito. Então, pelo javali eles tinham grande admiração e grande respeito, mas pelo porco eles tinham desprezo. Então é uma coisa curiosa, porque também a maçã, que às vezes a gente entende mal isso, a maçã está associada ao simbolismo em geral do coração humano. Até a maçã da Branca de Neve, da historinha que tanto conhecemos, tem a ver com isso. Ela adormece na matéria porque o seu coração, sua maçã, ainda tinha desejos. Ela aceita a maçã porque ela ainda tinha desejos. Então a maçã está associada ao coração humano. Então, quando colocamos aquele porquinho morto com a maçã na boca, é como se nesse solstício de inverno nós tivéssemos nos proposto a matar esses instintos que aprisionam o coração humano. Ou seja, darmos um pouco de espaço para que aquilo que de espiritual existe em nós reine, pelo menos por um momento, para que tenhamos um referencial espiritual para o resto do nosso ciclo, para o resto da nossa vida. Bom, por último, uma coisa interessante a conhecer é a questão da estrela. Uma das questões mais discutidas e conturbadas
é a estrela de Belém. Houve estrela de Belém? Não houve, é puro mito, tem algo de história. Johannes Kepler fala sobre isso. Ele faz uma série de estudos e ele descobre que, na verdade, muito provavelmente a estrela de Belém seria um fenômeno que ele chama de stellium, que é uma conjunção do planeta Júpiter com Saturno, que teria acontecido, na verdade, em 7 a.C. É curioso porque vocês vão ver aqueles reis magos a que se refere a história, que são sacerdotes magos de Zoroastro, do Mazdeísmo, eles eram grandes astrólogos. Em geral, o Mazdeísmo fala a respeito dessas conjunções estelares que prenunciam certos fatos terrestres. Certas conjunções, como por exemplo Júpiter e Saturno, prenunciam o advento de um rei, quer da terra, quer do céu. Então essa conjunção, o stellium, a conjunção de Júpiter com Saturno, segundo Kepler, teria acontecido em 7 a.C., que é o mais provável, dentre as probabilidades que temos hoje em dia, de ter sido a chamada Estrela de Belém. Ou seja, se não é mítico, se realmente a Estrela de Belém existiu como história, provavelmente o nascimento do Cristo teria sido em 7 a.C., que aliás esse calendário sofreu uma série de mutações ao longo da história. Nós sabemos, por exemplo, que a nossa data de Natal, ela mudou por 7 vezes. Até para quem tem curiosidade, a data de Natal durante a Idade Média foi em 2 de janeiro, em 28 de março, em 19 de abril, em 20 de maio, em 29 de setembro, em 6 de janeiro, que é a data de Reis, e por fim foi para o 25 de dezembro, exatamente para coincidir com o solstício de inverno. Porque havia uma resistência muito grande nas celebrações célticas de solstício de inverno. Então, para suprimir essas festividades, a data foi passada para ali. Isso teria acontecido em 324 anos depois de Cristo, na época daquele sacerdote Filocalos, que criou esse chamado calendário filocaliano, que transferiu então a data do Natal para o solstício de inverno. Até então não era assim, né? Então há uma série de elementos que a gente não pode considerar essa data como tão precisa historicamente. Não sabemos exatamente quando aconteceu aquilo que nós conhecemos no Ocidente como Natal. Mas sabemos sim que ele está carregado de simbolismos que não aconteceram no passado, podem estar acontecendo agora e vão voltar a acontecer sempre no futuro. O que é interessante como proposta filosófica é percebermos o Natal como esse evento atemporal, como essa oportunidade que a natureza cria para os homens, para que num determinado momento, ao compreender isso, e a compreensão nos abre possibilidades ilimitadas, nós possamos fazer um verdadeiro Natal. Ou seja, criarmos em nós a condição de que ocupemos esse berço que a natureza cria com algo de divino, que é algo de superior, algo de espiritual nasce em nós, de generosidade, de harmonia, de sabedoria, que em algum momento trabalhemos para que nesse solstício de inverno nasça algo de divino em nós. Nesse momento poderíamos dizer que estamos vivendo um verdadeiro Natal. Até então estamos repetindo as condições, é como se estivéssemos anualmente servindo uma mesa farta, um banquete muito requintado, com uma louça fina, uma porcelana maravilhosa, e nunca os comensais viessem se sentar à mesa. Nunca ninguém tivesse desfrutado desse banquete. Todos os anos a natureza prepara esse grande banquete e nós ainda não nos sentamos a essa mesa e não desfrutamos dele convenientemente. Isso seria viver um verdadeiro Natal. Então, basicamente, como escola de filosofia que somos, essa é a proposta. Como falava para vocês de início, a filosofia trabalha com a ideia da consciência como grande valorizador da vida, que nós possamos viver esse Natal de uma maneira mais filosófica, compreendendo todas as mensagens que ele nos manda através dos seus símbolos e procurando criar em nós uma verdadeira consciência espiritual, o nascimento de algo novo e melhor. É isso, obrigada.